Meus amigos, essa semana resolveu ser diferente e teremos dois vídeos de notícias quentes. E esse aqui é loucura. Da noite pro dia, Eiichiro Oda revelou o que é One Piece, mas colocou a resposta no fundo do mar. Spoiler, já encontraram. E o mais bizarro é que é possível que sem querer ou como um indício, ele spoilou a localização do tesouro One Piece dentro de sua história. Isso, meus queridos, é Big News. Big News! Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéus de Palha e após essa vinheta maravilhinda eu te peço aquele like, que você se junte a essa tripulação apertando o botão de se inscrever e venha comigo para as notícias e também correções no volume 114 de One Piece. Então, sem mais delongas, simbora que isso é maluquice demais. Para quem não sabe, os lançamentos semanais na Weekly Shonen Jump, os capítulos que a gente acompanha semanalmente, não são a versão final. Os capítulos em sua forma definitiva só saem quando são publicados em tankobon, que é o famoso volume encadernado, né? Onde Eiichiro Oda e sua equipe costumam fazer pequenos ajustes de continuidade, correções de fala e detalhes importantes para a coerência da história, caso se faça necessário. E o volume 114 trouxe exatamente isso, correlações que tornam alguns acontecimentos mais coerentes. E depois de a gente comentar sobre elas, vamos falar sobre essa revelação, cara, completamente maluca, como isso tá gerando um rebuliço completo dentro da comunidade de One Piece e um movimento que, assim, cara, é uma loucura. Até porque isso também é um indício muito forte e alguns diriam até spoiler da localização do maior tesouro dessa obra. Então, vamos por partes. A primeira correção é que eu cheguei a comentar aqui no canal que ia acontecer envolve uma fala da Big Mom no capítulo 1162. Originalmente, Lilin se referia a Katakuri como alguém que ainda não havia consumido sua Akuma no Mi naquele ponto da linha do tempo. Ah, a Uou no Mi, que se torna a fruta do Kaido, né? Eu vou dar para o Katakuri. Só que agora, no volume, essa fala foi alterada para Perosperos, que na verdade seria o primeiro na linha de sucessão para comer o Akuma no Mi ali por ser o filho mais velho da Big Mom, mas parece que alguém tem seus preferidos, não é mesmo, Charlotte Linlin? E dar a fruta pro Perospero no caso, né, faz mais sentido, já que o databook Vivricard do Katakuri confirma que o personagem comeu a Mochi Mochi no Mi há 43 anos, quando tinha 5 anos de idade. E o incidente de God Valley ocorreu há apenas 38. Então olha que curioso, normalmente os Vivricards se adaptam e às vezes sofrem alterações e até reimpressões para entrar de acordo com a história principal. Afinal, eles são um material de apoio, né, que pode sim ser usado para teoria e informações gerais, mas com aquela condição, né, com aquela ideia de que sim, eles podem ser alterados. Só que dessa vez, Oda decidiu manter a informação do Vivricard como canônica e só ajustar a fala da Big Mom para manter uma cronologia. Então foi uma simples e legal correção, como a próxima. A segunda alteração é na capa do capítulo 1160. A Jolly Roger do Chapéu de Palha, que foi erguida na capital das flores, continua lá. Não foi retirada por Momonosuke em um acesso de loucura, nem destruída pelos piratas das esferas restantes ou qualquer outra teoria louca que, cara, passe pela nossa cabeça. Inclusive, foi outra alteração que eu disse que ia rolar, então acompanha todo o vídeo aqui no canal para ficar bem ligado em One Piece. O símbolo permanece e isso reforça a presença de Luffy como um protetor de Wano, né? Cravado ali na história daquele país como um herói. O legal é que essas duas correções por si só já são importantes, mas nada disso se compara à verdadeira bomba que o Oda e o perfil oficial de One Piece soltaram junto do volume 114. Se você não tá ligado, se prepara que vem bomba. Sir Eiichiro Oda escreveu fisicamente em um papel o segredo do One Piece. Ele colocou esse papel dentro de um baú de tesouro, depois em uma cápsula revestida e o afundou a 651 metros de profundidade no oceano. Segundo informações, quando One Piece for revelado, o conteúdo escrito por ele nesse baú também será. Mas até lá, esse segredo segue inteiramente guardado no fundo do mar. E o mais insano é o conteúdo desse papel. O Oda escreveu duas frases e as cortou ao meio, com a segunda metade sendo o segredo oculto no baú. A primeira começa com o seguinte:
sobre One Piece. E aí tem um corte revelando o tesouro. E a segunda parte começa com: além disso, Monkey D. Luffy, pontinho, 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 porque o papel foi rasgado. Então o que tá dentro desse baú é a continuação dessas duas frases. Ou seja, cara, o papel contém a revelação do que é One Piece e um segredo fundamental sobre o seu protagonista. E aí, meu querido, vira uma completa loucura, porque isso por si só já seria material suficiente para o fandom ficar ensandecido, e ele de fato ficou. Mas como toda boa comunidade aí, né, não demorou nem um dia para surgirem os completo lunáticos. Um usuário analisou o vídeo oficial da operação, observando o tipo de embarcação, a equipe envolvida, a altura da câmera, a posição do sol, o horizonte sem terra visível e até o tipo de sedimento no fundo do oceano. Ele cruzou todas essas informações com dados da Guarda Costeira Japonesa e da JAMSTEC, Instituto Oceanográfico do Japão, e chegou a uma hipótese concreta. O baú está na Baía de Suruga, em Shizuoka, a cerca de 600 metros de profundidade, próximo a Tóquio. O argumento é que o local é tecnicamente viável, de fácil acesso para submersíveis, não sofre com correntes marítimas violentas e permite uma filmagem sem que a terra apareça no horizonte quando a câmera está apontada para sudoeste. Em outras palavras, esse cara foi o GeoGuessr de One Piece. Ele aplicou metodologia científica para localizar o maior spoiler da história da cultura pop. Ele cravou até as coordenadas que estão aí na tela. E outros usuários já fizeram provas reais, fizeram testes e confirmaram a localização. Ou seja, como eu disse na introdução, já encontraram esse tesouro, mas ainda não o pegaram. Agora, se alguém estiver disposto aí a bancar minha ida para o Japão e tal, também com uma tripulação ali, hotel, comida, passagem, uns 300 mil, 500 mil ienes aí para gastar com um bonequinho e arte falsificada que finge que tem a assinatura do autor também, eu acho que, né, dá para ir lá dar uma mergulhada e procurar One Piece. São 700 metros, né, embaixo d'água, coisa pra caramba, mas assim, pra tudo se dar um jeito, né, imensidão ali do oceano, tem que rastrear com o radar aí no negócio que, bom, quem quiser cobrir uma viagem pro Japão aí, oferecer tudo que eu mencionei agora há pouco, cara, vai ter minha gratidão eterna, tamo junto, obrigado. Enfim, esse foi um dos malucos, um dos vários. O próprio iShowSpeed falou que vai pro Japão fazer uma live em busca do tesouro. Esse outro perfil, One Piece Hunter, é um projeto já iniciado para caçar esse baú que até já contactou as autoridades marítimas japonesas. Na minha cabeça o negócio é o seguinte, tá? Primeiro, cara, extremamente perigoso. Se isso for verdade, o Oda e a Shueisha, cara, colocaram em risco o maior spoiler da história. Porque assim, se alguém realmente encontrar esse baú, o que eu não acho que vai acontecer, e espero que não aconteça, porque, meu Deus do céu, teria nas mãos a resposta final de uma obra de mais de 30 anos, completando aí 30 anos, né? Então assim, seria a maior cagada da história do entretenimento. Os caras iam simplesmente dar na mão de um aleatório, provavelmente milionário aí, né, pra mover todo esse recurso para conseguir chegar lá nesse tesouro, a informação mais absurda de uma obra de décadas e décadas e décadas de publicação. Seria a caixa de Pandora do entretenimento moderno. A pessoa teria poder para destruir décadas de mistério, teorias e expectativas de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo e simplesmente estragar a experiência de muita gente. É loucura, mas se alguém, num milagre, tá? Porque a probabilidade é extremamente ridícula. Cara, recurso, tempo, procura. Se alguém encontrar essa bagaça, o cara tem que fazer igual o Luffy no filme Stampede, quando achou o Eternal Log Post de Laugh Tale, ou o Frank com as plantas de Pluton. Cara, queima, destrói, acaba com isso. Se o Luffy tivesse nessa corrida, eu acreditaria que ele conseguiria encontrar esse tesouro, mas ele, né, tá buscando outro One Piece. Enfim, é muito, muito, muito improvável, mas o sonho dos homens não tem fim. Depois de acompanhar One Piece, você vai duvidar da vontade, da ambição das pessoas? Vai dizer que Ilhas Celestes são mentira? Que a Cidade Esmeralda não existe? Que o One Piece é irreal? Pois é, de tudo isso, eu também acho que a galera da Shueisha, cara, que é a editora que publica One Piece, né, jamais daria bobeira com a obra que é o principal pilar dela há tantos anos. Sabendo o nível de fanatismo dos fãs, né, fanatismo dos fãs, e também na possibilidade de um milionário ou até bilionário fazer uma expedição maluca em busca desse papel aí, cara, eles devem ter criado uma contramedida.
né? Só para relaxar o coração dos mais aflitos. Primeiro é que Oda pode muito bem ter escrito uma receita de um bolo na continuação do papel e dane-se. Ou os caras, depois de jogarem e filmarem a caixa no fundo do mar, subiram ela de volta e colocaram em outro lugar. Ou até desceram ela em outro lugar para enganar todo mundo e filmaram em outra região. Segundo, cara, para um ricaço tentar recuperar esse tesouro, ainda seria necessário uma operação complexa pra caramba e caríssima. Com um navio de apoio, cara, submersível, ou aquele ROV, né, que é o famoso robô submarino, equipe técnica especializada, mapeamento preciso do fundo do mar daquela região, além de autorização formal do governo japonês e dos órgãos ambientais, o que eu acho que provavelmente a pessoa que tentaria não conseguiria, porque também deve ter um acordo muito poderoso entre a Shueisha e tudo mais para não deixar ninguém chegar perto desse tesouro. Porque um detalhe importante também é que qualquer coleta sem permissão é considerada ilegal, então ir atrás desse One Piece é ilegal e passível de punição por violar leis marítimas e patrimônio submerso. Isso aqui é uma coisa muito interessante que pouca gente leva em consideração, mas é determinante para esse tipo de caso. O cara, para conseguir fazer isso aí, mano, pegar esse One Piece, vai ter que virar um pirata. Não, mentira, não um pirata, mas um criminoso, certamente. Então assim, difícil demais, risco de prisão, atividade legal, mas por um lado, né, um lado meu ali fica naquele... Cara, é divertido de acompanhar, ver alguém tentando fazer movimento pra encontrar isso. E não é muito One Piece, cara, tipo, alô, ô guarda costeira, então, eu tô aqui querendo explorar a Baía de Sugura pra encontrar o One Piece, deixado por Eiichiro Oda, não? Um lado meu fica muito empolgado pra ver isso acontecendo. Outro odeia muito, absolutamente muito, a ideia de alguém descobrir o que é One Piece dessa forma e potencialmente espalhar isso pra todo mundo. Vamos concordar, né? Seria horrível. Só que ainda existe coisa interessante nessa brincadeira. A primeira parada que eu pensei quando vi isso foi, cara, eles estão colocando o tesouro One Piece no fundo do mar, logo no fundo do mar. Esse baú não tá no fundo do oceano por acaso. Tem um simbolismo forte demais pra ser ignorado, cara. No mundo real, o segredo do One Piece está no fundo do oceano. E dentro da história, o próprio One Piece também pode estar no fundo do oceano. Existe uma teoria antiga que o One Piece não é apenas um objeto, mas o próprio mundo original. One Piece, um pedaço de terra, uma gigantesca massa que foi submersa no passado. Um planeta que antes possuía continentes, cidades e civilizações conectadas e que hoje só apresenta pequenas ilhas emergindo como pontas de um mundo afogado. O Wano confirmou que um país inteiro pode existir debaixo d'água. Fishman Island mostrou ruínas humanas no fundo do oceano. A história de Capa do Jinbe revelou estruturas antigas sem explicação. O nível do mar já foi explicitamente alterado em escala global, como ficou claro com o discurso do Vegapunk no final de Egghead. Skypiea tratou a Terra como um verdadeiro tesouro. Vocês lembram do Gunfall falando do maior tesouro do céu? Lembram que a própria divindade Verth é a representação da Terra? Water 7 mostrou o mar engolindo civilizações lentamente, e a Red Line permanece como a maior anomalia geográfica do planeta e tem aquela ideia clássica de que ela vai ser destruída juntando todos os oceanos, criando o All Blue e unificando o mundo dividido por uma massa de terra vermelha e colossal. E tudo aponta para a mesma direção. O mundo de One Piece é uma sombra do que já foi. A água do mar subiu e afogou mistérios no seu passado. Então o próprio One Piece deve estar lá, né? Seja ela a terra ou outro elemento embaixo do mar. A ideia do One Piece ser uma espécie de projeto que vai trazer toda a unificação do planeta, talvez até drenando grande parte dessa água, é uma parada que casa muito com a obra e vários temas abordados nela. E agora, no nosso mundo, o Oda faz exatamente a mesma coisa. Ele escreve a verdade, coloca ali dentro de um baú como se não fosse nada, sabendo que é muito, e afunda no oceano para ser o maior tesouro dos fãs da obra. Como se estivesse encenando, né, em escala real, a própria mitologia do mangá, o início da grande era dos piratas, né, recriando esse impulso de uma era em busca de um tesouro. Cara, maravilhoso, né? Então a galera já tá querendo partir para buscar ele, tá buscando, tá inserido, tá, cara, simplesmente maneiro demais. E claro, o fato dele ser colocado no fundo do mar e a ideia do One Piece também, teorias antigas apontarem para o próprio One Piece estar no fundo do mar ou ser o fundo do mar, a camada de terra que tá ali, cara, a gente justifica no Oda Gênio. É louco a gente pensar que uma ação tão externa à obra pode ser um
abre aspas aí, né, foreshadow para sua grande revelação. Mas a partir do momento que encaixa tão bem com algumas especulações que rolam há tanto tempo, cara, é difícil ignorar, né? Ainda mais para quem tá tão inserido assim na história. Enfim, essa conexão acaba transformando esse gesto do Oda em algo mais poético em si do que só promocional. E óbvio, promocionalmente, irmão, esquece, foi um marketing absurdo, pô. É óbvio, todo esse burburinho aí que tá sendo gerado foi pensado pelo marketing da Shueisha e por isso, irmão, eles estão de parabéns, tá? Eles estão de parabéns. Mas, se alguém pegar essa parada e tiver mesmo spoiler no One Piece, cara, vai ser o maior marketing contrário da história, vão cagar tudo, vai ser foco no cara que achou, Irmão, eles não vão permitir que isso aconteça de maneira nenhuma, tá? Com certeza tem contramedida pra impedir. Né? Eu acredito. Você também acredita. Ou pelo menos eu quero me enganar que sim. Se não, aí é caso de pegar o responsável por essa ideia e aí, irmão, pegar a Akuma no Mi aqui dele, pegar a Gomu no Mi e enfiar na garganta dele, né? Só Deus sabe, só Deus sabe. Meus queridos, esse foi o vídeo, obrigado por me acompanhar até aqui, peço aquele like, se inscreva no canal se não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo. Tamo junto, galera, valeu!